Porque a missão de Deus na minha vida é que a natureza invisível de Deus se torne visível diante dos homens. E ele disse: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendeu isso, irmão? Esse é o recado que eu trago para você nesta noite. E eu quero encerrar pensando numa maneira prática de viver isso. Por exemplo, nós estamos às vésperas das eleições. E a igreja, ouça isso, a igreja pode mudar radicalmente o quadro da nossa missão, da nossa nação. Nós estamos vivendo um momento absolutamente dramático em nossa nação. Uma política corrupta, absurdamente corrupta, uma economia ruim, uma violência assustadora. Precisava ser assim? Não. A igreja era para manter tudo em absoluta ordem e progresso. Por quê? Porque Jesus disse que nós temos poder e autoridade da parte dele para manter isso tudo dignamente ajustado. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu, na terra, debaixo da terra, e eu a dei à igreja. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos meus pés, e eu pus a igreja por cabeça de todas as coisas. E ele disse mais: as portas do inferno, os movimentos do inferno, não prevalecerão contra a igreja. E muitas promessas de triunfo foram feitas à igreja. Mas por que não acontece? Porque cada um prioriza a sua própria vontade. Nós não temos um mesmo pensar. Escuta o que eu vou dizer, sem querer ofender. Nós só estamos como estamos por conta da nossa estupidez. É uma palavra que soa muito forte. Mas a palavra estupidez, ela quer dizer sem discernimento. Então é a melhor palavra que caracteriza as nossas posturas, a nossa postura como igreja durante todo esse tempo. Então nós crentes, nós não discernimos as nossas escolhas à luz da vontade de Deus. E entre tantas coisas, nós escolhemos os nossos governantes a partir das nossas próprias vontades, das nossas preferências. E nós não temos Jesus como referência. Nós temos preferência e não temos a Cristo como referência para as nossas escolhas. Então o crentão lá diz: eu sou socialista. Você seria um autêntico socialista se você seguisse Jesus, que não ficou preso a discursos vazios, mas para garantir que houvesse justiça social entre os homens, ele se entregou ao vitupério, ele se entregou à ofensa, à desonra, à afronta, ao insulto, e ele se entregou a si mesmo, ele entregou o seu próprio corpo à morte, e morte de cruz. O comunismo é a saída. Seria, se seguíssemos Jesus, que nos ensinou a partilhar, a dividir, a nos sensibilizar com os menos favorecidos, a termos tudo em comum, e para dar exemplo de partilha, de doação e mutualidade, partiu-se a si mesmo em favor da humanidade.
E Ele nos chama constantemente para fazer o mesmo. Esse é o verdadeiro comunismo. Mas quem quer seguir Jesus? Não. O bacana é seguir Karl Marx, Engels, Lenin, homens corruptos e sanguinários da história. Irmãos, sabe como a gente muda essa nação? Sendo todos de um mesmo pensar. Como? Simplesmente não elegendo quem ofende a Deus. Não elegendo gente que nega a fé judaico-cristã. Gente que prega a imoralidade como a ideologia de gênero. Que desconstrói valores fundamentais como a família, que através da doutrinação partidária nas escolas vem desarraigando das nossas crianças os valores plantados nelas com suor e sangue e muita oração. Não votando em gente que são apoiadores dos direitos que não são humanos. De humanos não tem nada. Só privilegia bandido. Não votando em gente que tremula uma bandeira vermelha confeccionada no Fórum de São Paulo, que tem como objetivo maior transformar a América Latina em uma nova União Soviética. E não votando e não elegendo políticos corruptos, defraudadores da nação, bandidos. Em quem você vai votar não está em questão. O que está em questão é o parâmetro da sua escolha. É o crivo. Então, que sejam candidatos honestos e tenham ficha limpa. É o mínimo que nos coloca no mesmo pensar. Amém? É isso. Talvez isso signifique que você precise abrir mão da sua lógica humana, mas garanta que você vai seguir na vontade de Deus. Se os caras em que você votar vão seguir no caminho, eu não sei. Mas a minha e a sua consciência tem de estar pautada na missão de Deus, que é a nossa vocação, que é a preservação, que é a vivência dos valores, a manifestação e o trabalho de dar visibilidade às virtudes e os valores da fé cristã. Deixa eu abrir meu coração. Eu já gostei do PT. Eu já gostei do Lula. Porque um dia eles me levaram a acreditar que eles eram honestos e eles lutavam pelo bem das pessoas. Me enganaram? Me enganaram. Já votei no Fernando Henrique Cardoso, porque era um cara preparadíssimo, um ícone do socialismo de centro, e me enganou. Homens enganam. Então eu vou me desengajar por causa disso? De modo nenhum. Sabe o que me consola? É que eu nunca votei em pessoas da minha preferência. Eu votei com a consciência focada nas virtudes de Cristo, que eles, naquele momento, se apoiavam e diziam acreditar e implantar. E é exatamente isso que está regendo novamente o meu coração. A minha confiança não está em um homem,
está firmada no compromisso deles de vivenciar as virtudes de Deus. Então, irmãos, a gente precisa entender uma coisa, mas precisamos entender de verdade, não só como cristãos, mas como brasileiros. Nós somos o governo. Nós somos o governo. E aos homens nós damos a eles a oportunidade de nos representar. E se eles não fizerem bem o seu trabalho, simplesmente a gente tira deles a oportunidade. Simples assim. Mas eu encerro dizendo: é possível fazer justiça. E a questão não é fazer esse mundo ficar melhor para nós. Isso não é a nossa tarefa. Mas nós podemos revelar o reino de Deus nessa terra. Nós podemos trazer justiça para a terra. Nós podemos revelar a paz, o amor, a alegria no Espírito Santo. Nós podemos oferecer às pessoas a possibilidade de elas conhecerem o reino de Deus onde quer que seja. Mas isso só poderá acontecer se nos dispormos para uma consciência cada vez mais clara, uma certeza e uma convicção cada vez mais segura daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida aqui. E esse é o desafio que recebemos do apóstolo Paulo aqui. O desafio de andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Então é muito importante que cada pessoa na igreja entenda o seu chamado, entenda a sua vocação. Amém? Eu queria convidá-los a dobrarem suas frontes, suas cabeças, e convidá-los a que oremos de forma muito séria, muito consciente. E vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos leve a essa consciência. Que Ele nos dê a mente de Cristo. Que Ele nos faça entender que eu não tenho uma missão, eu tenho uma responsabilidade na missão de Deus. Que Ele me leve a entender que todas as atividades que nós desenvolvemos, têm de estar adequadas à missão de Deus. A missão de tornar as suas virtudes visíveis, é para isso que eu quero viver, que Ele nos ajude nisso. E vamos orar para que nesses dias assombrosos sejamos promotores de um novo raiar de luz e de esperança sobre a nação, deixando os nossos próprios pensamentos e nos entregando humildemente a um só pensar, para que o Brasil seja cheio da sua glória, em nome de Jesus. Vamos orar nesse sentido. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Querido Pai, nós nos entregamos a Ti como igreja. Nos entregamos, ó Pai, para que estejamos absolutamente alinhados aos Teus propósitos. Se nós seguirmos a Tua palavra, se nós abraçarmos a Tua vontade, se nós nos entregarmos a ela, se nós entendermos o nosso papel na história, nós seremos felizes. A Tua palavra diz isso. A nação será feliz.
porque Deus será celebrado, Ele será presente nos seus valores, nas suas virtudes. Mas quem poderá trazer isso para uma sociedade injusta, para uma sociedade marcada pelo pecado, pelo egoísmo, pela corrupção em que esse pecado nos colocou? Senão o teu povo, senão nós, senão os teus filhos, a tua família aqui nesta terra. Que coisa gloriosa! Dá-nos a graça de nos desprendermos de nós mesmos e de nos aprofundarmos na relação contigo, onde as águas profundas nos deixam ser levados pelo teu Espírito por onde quer que tu queiras que caminhemos. E dá-nos a graça de sermos nesses dias avivados pelo teu Espírito, transformados pela tua presença em nós, que nós assumamos o nome de Jesus Cristo em nossas vidas, e que nós sejamos uma pregação verdadeira, autêntica, clara e alta aos ouvidos de todos que cruzam o nosso caminho e a nossa própria nação. Deus salva! Deus salva! Meu nome é Jesus, para proclamar a todos: Deus salva! Que esta igreja e a tua igreja, onde quer que ela esteja, seja revestida, Senhor, deste poder e dessa autoridade para esse objetivo, porque aí sim as demais coisas nos serão todas elas acrescentadas. Que assim seja, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus.